Bom dia, irmãos. Uma alegria podermos compartilhar da palavra juntos nesse momento de escola bíblica. E para isso eu quero, sem mais delongas, convidá-los para que você possa abrir o texto da palavra de Deus, se assim você puder, em Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos nos deter hoje nos versículos de 1 a 8, onde faremos a exposição verso a verso. E aí nós vamos prosseguindo ao longo das próximas semanas, fechando o capítulo 1. Acredito que o capítulo 1 deva ser fechado em 3 aulas, ou seja, essa e mais 2. Pelo menos é o que eu creio e espero em Jesus que assim aconteça. Como nós não estamos com pressa e queremos analisar o texto com bastante afinco, bastante cuidado. Isso é o demônio. O capeta ali tá feia a coisa já. Como a gente quer analisar o texto com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo, então nós não queremos ter pressa. Nós vamos trabalhando o texto com muito cuidado, com muita tranquilidade, ainda que a gente leve um pouco mais aulas do que o que pode estar previsto, né? E aí nós vamos trabalhando esse texto com bastante cuidado. Vamos fazer também, irmãos, aquele mesmo processo de que nós vamos fazer uma aula, vamos fazer a exposição, e logo após a aula, assim que acabar essa exposição, os irmãos ficam então liberados para fazerem perguntas sobre o texto, para exporem seus comentários também sobre o texto, se pensava de alguma forma diferente, né, e algo eventualmente mudou na sua história de vida, né? E aí você pode então compartilhar disso junto com a classe também. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, a mesma coisa, você pode ir deixando seu comentário ou a sua pergunta no chat do YouTube, e aí nós vamos também, assim que finalizarmos a aula, respondendo essas mensagens, tá certo? Vamos começar então. Eu quero pedir para o Narciso a gentileza de ler o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 8, e assim que nós terminarmos a leitura, nós vamos orar, e depois vamos fazer a leitura de novo do versículo 1, e aí vamos fazendo a exposição verso a verso, se assim Deus nos permitir. Narciso, por gentileza. E diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos e que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar. Deus bondoso, nós louvamos o Teu nome, Deus, pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ler, ouvir, meditar e aprender na Tua palavra. Obrigado também, Deus, porque a Tua palavra faz-nos ouvir a voz do Senhor. E é a Tua voz, Deus, que nos conforta, é a Tua voz que nos consola, é a voz do Senhor, Deus, que nos instrui, que nos ensina, é a voz do Senhor também, Deus, que nos exorta quando necessário. Louvado seja o Teu nome, Deus, pela Tua voz, pela possibilidade que temos de ouvir o Senhor falar diretamente conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, de fato, a compreender e a desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós clamamos, Deus, também para que o Senhor, Deus, derrame sobre nós a sua sabedoria, o conhecimento do Senhor, o Teu Espírito, para que ao
compreendermos a sua palavra, Deus, nós possamos sair daqui também com o desejo pleno e profundo de pôr a sua palavra em prática nas nossas vidas, na nossa realidade, em cada aspecto do nosso dia, em cada aspecto do nosso ser. Por favor, nos ajuda a fazer cada uma dessas coisas. Nós clamamos a que o Senhor nos ajude nesse sentido e também agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Louvado seja o nome do Senhor por cada uma dessas coisas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu, junto com o pastor Tiago, essa semana, tive alguns problemas de saúde, então pode ser que eu não esteja assim tão animado para dar a aula, né? Quando eu digo animado, quero que eu com força de vontade assim para dar uns gritos, né? Para ser bem com isso. Então qualquer coisa, se você vê que eu estou meio assim, dando uma coisa assim, você joga uma Bíblia aí que eu já dou uma animada de novo, tá? Então fique tranquilo, me mantenha alerta também nesse sentido. Mas eu vou tentando aqui manter a coisa num grau bastante tranquilo, tá bom? Qualquer coisa o Narciso assume também, se precisar. Coitado, nem estudou, né, tadinho. Vamos lá. Eu quero começar então com o versículo de número 1, mas antes eu quero lembrar você que Apocalipse, apesar de nós chamarmos ele de livro do Apocalipse, ele não é um livro, mas ele é uma... Antes? Não, a revelação sim, mas o estilo literário é uma carta, perfeitamente. Nós chamamos de livro, mas é uma carta, então nós vamos lê-lo na intenção e na demonstração de que ele é uma carta. Lembre-se disso. Por quê? Porque se nós lemos ele como um livro, qual que é a tendência do nosso coração? Aquilo que nós falamos na aula passada. Se nós lermos o Apocalipse como um livro normal, comum e qualquer, nós vamos tendenciar a ler ele continuamente. Mas lembra que ele não é contínuo, mas ele está dividido em 7 partes. Tá certo? O capítulo 1, 2 e 3, que é o que nós vamos ler nas próximas aulas, e vamos estudá-los nas próximas aulas, é a primeira parte do livro. Ou melhor, a primeira parte da carta. Só que parece, né, que as cartas são endereçadas às 7 igrejas, então parece que assim, a primeira parte é uma carta, depois muda, depois não é mais. Mas ele sempre é uma carta. Então você precisa ler o Apocalipse da mesma medida como se ele fosse uma carta de Paulo, por exemplo, ou uma carta de João, por exemplo. Tá? Então tenha sempre isso em mente. Nós estamos lendo uma carta. Independente do conteúdo, da forma como ele é exposto, porque ele é um conteúdo exposto de uma maneira diferente, mas ainda assim ele é uma carta. Então mantenha isso sempre na sua mente e aí nós vamos caminhar melhor na interpretação desse texto. Tá certo? Narciso, verso 1, por favor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então vamos lá. A primeira palavra que aparece é, de fato, em grego, a palavra apocalipse, desvendando o véu, ou tirando o véu, né? Pode ser as duas interpretações. Essa palavrinha vai demonstrar para nós uma coisa muito importante. Como que geralmente começa uma carta? Com uma saudação. Mas a saudação de João, ela não aparece no versículo 1. Porque no versículo 1 é uma espécie de saudação, mas não da parte de João, e sim da parte do Senhor Jesus. A saudação de João, a primeira saudação que nós chamamos, que tem até mais de uma, mas a primeira saudação, ela vai aparecer de fato no capítulo, no versículo de número 4. E não no versículo 1, como é normal das cartas de Paulo, por exemplo. Né? Aparece a saudação já no comecinho da carta. Neste caso, a primeira saudação é a saudação de Cristo. Então, a carta vai demonstrar o seu propósito já no primeiro versículo. O que é o propósito da carta? Demonstrar que Jesus deu uma revelação ao apóstolo João, para que esta revelação fosse divulgada para as 7 igrejas que estavam próximas à ilha de Patmos, ou seja, próximas de João.
E a partir destas 7 igrejas, elas seriam então espalhadas para as outras igrejas cristãs, tanto daquele período como é de hoje, assim como ela está sendo espalhada neste exato momento para a igreja do Tarumã. Tá certo? Então, neste sentido, nós olhamos para essa carta como uma fala de 2 pessoas. Não é apenas o apóstolo João transmitindo o que Jesus falou, mas de certa maneira nós também encaramos essa carta como palavras do próprio Senhor Jesus. Afinal de contas, a revelação não é de João. João foi quem recebeu esta revelação, mas a revelação é de fato do Senhor Jesus. E é por isso que a carta começa dizendo: revelação não de João, mas de Cristo. Deu para entender até aqui? Fácil, né? Por aqui tá tranquilo, tá mamão com açúcar. Aliás, comi bastante mamão essa semana. Essa é uma fala bem desnecessária, mas, né? É bom para você ficar com o coração mole nesse sentido. É importante, irmãos, você pensar nessa carta uma coisa fundamental. Cada versículo vai trazer uma elementação, um elemento espiritual. Esse elemento espiritual que aparece neste primeiro versículo é o anjo. Você reparou aí o anjo? O que quer dizer esse anjo que aparece aí? Quem é esse anjo? Da onde ele vem? O que ele come? Né? O que ele faz nas horas vagas? Como que é a vida dele, a sua instrução? Este anjo foi quem conduziu João pela visão. É esse anjo que leva João, nós não sabemos quem é, ele não tem um nome específico aqui, mas nós sabemos que esse anjo é quem conduziu João então a esta visão. A palavra, ela sempre vai demonstrar, no livro de Apocalipse, uma dinâmica elemental, no sentido de que nunca um personagem está agindo sozinho. O personagem jamais está agindo sozinho. Então veja, ele começa falando de Jesus. Esta revelação de Jesus, ela é dada a Jesus em primeiro lugar por Deus. O Senhor Jesus vai passar esta revelação a João, e João é conduzido por um anjo até o lugar desta visão. Tá certo? Aqui talvez possa te chamar a atenção, pensar, mas então foi o anjo que levou João até o lugar da visão. Essa visão de João, ela é uma visão espiritual, ele saiu do seu corpo, né, sua alma foi arrebatada de alguma maneira e foi levada então à presença de Deus. Ou João foi de corpo inteiro, corpo e alma para essa visão, para esse lugar da visão. Como que isso aconteceu? A palavra não nos revela. Então, se ela não nos revela os detalhes, a gente não precisa ficar encucado, pensativo com essas coisas, né? A gente sabe apenas que João teve, de alguma maneira sobrenatural, uma visão, e durante esta visão, né, quem conduziu, ou quem conduzia João pelos locais onde essa visão aparece, quem dava algumas palavras a João, olha, suba por ali, vá por ali, vire ali, né, alguma coisa nesse sentido, era sempre então este anjo que acompanha João durante a visão. Então perceba que a carta, ela nunca tem um personagem sozinho. Cada versículo aparece sempre mais de um personagem. Por que o texto faz isso? Por que João faz isso? Na intencionalidade de João, de demonstrar que, em primeiro lugar, essas palavras não são dele. Ele não é o personagem central. Por que ele faz isso? Né? Não demonstrando que ele é o personagem central que recebeu a revelação de Jesus. O que seria muito natural. Ele poderia fazer isso, não teria problema nenhum. Mas por que ele faz isso? Primeiro, irmãos, porque é uma questão muito técnica, muito simples até. No sentido de que João era um apóstolo muito querido das igrejas. Era uma pessoa muito querida. Sendo ele uma pessoa muito querida, acontece que quando nós temos pessoas muito queridas, nós podemos confundir os sentimentos. E ao invés de olharmos então para João como o apóstolo que recebeu uma mensagem de Cristo, nós poderíamos olhar para João de uma maneira mais idólatra, vamos dizer assim, de certa maneira, tá? Eu não quero usar a palavra idólatra no sentido literal dela, mas no sentido mais assim, superficial. Que nós vamos olhar para João. Nossa, João é realmente especial. É uma pessoa assim à parte, né? Aquela pessoa
muito mais próxima de Jesus. Para evitar esse sentimento, muito provavelmente, João vai demonstrar o tempo todo que ele não é o centro do livro, mas o livro, o centro do livro é de fato o Senhor Jesus e a sua revelação. E é por isso que ele coloca personagens. Mas a segunda intenção de João, nesse sentido, é demonstrar uma triunidade na revelação. Você lembra quando perguntaram para Jesus, Senhor, quando, lá nos evangelhos, né, tanto de Mateus quanto de Marcos, perguntam-se para Jesus o seguinte, Senhor, quando essas coisas hão de acontecer? E o Senhor Jesus responde muito claramente, ninguém foi dado esse mistério a não ser o Pai. Ou seja, naquela época, nem mesmo o Senhor Jesus sabia do que ia acontecer. Agora ele sabe. Porque agora Deus revelou ao Filho as coisas que vão acontecer e como elas vão acontecer. E o Filho passa a revelar por meio do Espírito, ou seja, triunidade, né? Todos os elementos do céu aparecem nessa visão de João. Esses elementos então se unem e eles então revelam a João o que vai acontecer. E aí, primeiro João, depois a nós. Tá certo até aqui, irmãos? Ficou claro? Nesse primeiro versículo não tem muito mais que a gente possa ficar pensando, né? É uma revelação de Jesus, ou seja, Deus vai revelar as coisas que vão acontecer. Aqui nós temos apenas um detalhe a mais, que é o seguinte, se as coisas vão acontecer brevemente, a tendência do nosso coração é pensar que elas já aconteceram ou então já começaram a acontecer. E de fato, esse é exatamente a visão que nós devemos ter sobre a carta. Algumas coisas já aconteceram. Por exemplo, o capítulo 1 ao capítulo 3 já está completamente cumprido. Por quê? Porque esses capítulos falam exatamente sobre as cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Tranquilo até aqui? Essas cartas e as mensagens contidas diretamente para essas igrejas nessas cartas, já foram cumpridas. Já estão acertadas, já estão totalmente cumpridas. A gente não precisa ficar pensando nelas como algum símbolo, como alguma questão diferenciada, ou algo que vai acontecer ainda para nós, a não ser as promessas. As promessas para aquelas igrejas são as mesmas promessas de Cristo para a igreja do Tarumã. O que significa que o Apocalipse se demonstra mais uma vez aquele livro do já e ainda não. Algumas coisas já aconteceram, outras ainda vão acontecer. E por que ele traz essa questão do breve? Bom, primeiro, porque o breve é diretamente para aquelas igrejas. Hão de acontecer em breve, ou seja, já aconteceram. Então o breve já foi. O breve não precisa mais. Mas, no entanto, o breve diante de um Deus eterno também é muito curto. Eu sei que para nós demora, para nós é difícil. Quando a gente fala, né, num período longo de tempo, para nós é difícil contemplar, né? Poxa, mas Jesus falou que ele voltaria em breve e nós já estamos esperando há 2000 anos. Que em breve é esse? O em breve de Cristo não é o nosso mesmo breve. O nosso breve é logo daqui rapidinho, né? Daqui semana que vem, mês que vem, quem sabe até ano que vem, ainda que ano que vem seja muito longe, né? Mas para Jesus não, para Jesus 1000 anos, 10.000 anos é muito rápido, é muito curto, é um período que passa num piscar de olhos. Afinal de contas nós estamos falando de um Deus eterno. Então para um Deus eterno, o breve é muito rápido, mesmo que ele demore muitos anos. Tranquilo até aqui, irmãos? Podemos ir ao versículo 2? Narciso? Que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bom, aqui João, ele vai fazer então uma espécie de análise do que é essa revelação e de como as igrejas, os crentes, os eleitos de Deus, da parte de Jesus Cristo, podem confiar nesta visão. E é por isso que ele está dizendo, eu, apóstolo João, aí ele aparece de fato, né? Atestei essas palavras, eu vi, eu estava lá, o Senhor falou comigo, então eu estou atestando. Naquela época, a testemunha
era uma coisa muito mais contundente do que é hoje para nós. Muito mais contundente. Hoje para nós, a nossa palavra, ela já não vale de muita coisa. Veja, por exemplo, que se você postar uma coisa nas redes sociais, às vezes você até posta, né, um negócio assim, que você depois se arrepende, você pode até apagar. Naquela época não, palavra dada naquela época era um negócio assim muito sério. Quando João então chega e ele fala, eu atesto o que está acontecendo aqui, eu atesto cada palavra desta carta, ele está dando a sua testemunha, ele está dando a sua palavra, ele está se colocando na posição de defensor dessas palavras. Então é uma coisa muito importante, ele se colocar como testemunha daquilo que tinha acontecido, porque a testemunha naquela época valia muito. Hoje nós falamos, não, eu acho que eu estou vendo um anjo, né? Se eu chegar para você e falar, eu estou vendo um anjo, o mínimo que você tem que fazer é desconfiar, né? Porque a coisa não é tão simples assim. Mas no passado, principalmente os nossos irmãos mais experientes vão lembrar que a palavra valia muito mais. Afinal de contas, no passado não tinha nem contrato. Você chegava e falava, eu vou fazer. E você fazia. Hoje não, a gente fala, não, eu vou fazer. Será? Fica aquele negócio meio no ar, né? Então isso se perdeu muito, mas naquela época isso era muito sério. Então João atesta as palavras de Cristo que foram reveladas. E aí, você lembra dos dois elementos? Sempre aparece mais de um personagem. Ou seja, primeiro esta palavra foi passada a Cristo e depois ela foi passada a João. Por isso que é tão importante dar esse testemunho, porque as palavras ali não são de João, mas são do próprio Senhor Jesus. E isso dava uma questão muito esperançosa para as igrejas da época e precisa dar também para nós. Porque lembre-se, naquela época o Senhor Jesus tinha partido. Tudo bem, ele ressuscitou, é verdade, mas já havia passado muitos anos da sua ressurreição. E as igrejas daquela época estavam sofrendo perseguição. E no meio da perseguição, a tendência de nós perdermos a esperança é muito grande. Muito maior do que para nós hoje. Para nós, assim, acreditar que Jesus vai voltar, tudo bem, legal, a gente acredita, né? É um negócio assim, tranquilo. É fácil de acreditar. Porque nós estamos em paz, nós estamos tranquilos. Mas aquelas igrejas não, elas estavam em perseguição gravíssima. Pessoas estavam de fato sendo assassinadas por causa da sua fé. E por causa disso, o desânimo abate-se sobre nós, recai sobre nós. E as palavras de Jesus então vêm para dar esse alento, dizendo exatamente isso. As palavras são minhas, é do Senhor da igreja que nós estamos falando. É do Senhor que dá esperança para as igrejas. E é por isso que o apóstolo João sempre vai tratar nesse sentido, de demonstrar que essa palavra não é apenas dele, mas é a palavra de Cristo, para ensinar e demonstrar para as igrejas que quem estava falando com as igrejas não era simplesmente o apóstolo João, mas era, de fato, o Senhor Jesus, o Senhor daquelas igrejas. Então, as pessoas podiam confiar de que aquelas palavras eram absolutamente verdadeiras. Fácil até aqui? Tranquilo, né? Então, vamos ao 3. Esse texto não tem muito que a gente precise meditar sobre ele. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Legal. Aqui nós temos duas bem-aventuranças. Esse texto é maravilhoso. Duas bem-aventuranças. Mas, na verdade, podemos dizer assim, são 2,5. Não vou nem dizer 3, mas 2,5. Tá? Por que 2,5? Porque para nós faz sentido que seja 2,5. Para o povo daquela época fazia sentido que fossem 2. Eu vou explicar para você. Aqui nós temos uma figura de linguagem, uma questão da época, vamos dizer assim, uma gíria da época. Tá? O que significa? Qual que é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados aqueles que leem. Lembra que eu falei? Se você puder, faça o exercício de pedir para alguém ler o livro de Apocalipse para você. Isso é muito importante, porque isso dá uma dinâmica totalmente diferente de você ler.
O livro de Apocalipse não foi escrito para que você leia lá no escondido do seu quarto. O livro de Apocalipse foi um livro, ou no caso uma carta, escrita para você ouvir. Ouvir, você precisa ouvir o texto, não ler. Parece estranho, né? Mas o livro de Apocalipse foi a única carta, o único livro, o único material em texto da palavra de Deus que você precisa ouvir. E ele traz isso de uma maneira muito clara e muito bonita. Você precisa ouvir. E aqui, bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que leem o texto. Por que ele está dizendo bem-aventurados em primeiro lugar os que leem o texto? Justamente por isso, porque o texto é para ser ouvido pelas pessoas, não apenas para ser lido. E por que ele está falando então bem-aventurados os que leem? Bem-aventurados os que leem não para si mesmos, não para si mesmos. Perceba que são duas bem-aventuranças juntas, unidas. Ou seja, bem-aventurados os que leem para aqueles que podem ouvir. São duas bem-aventuranças por causa disso, certo? Então, bem-aventurados os que leem para aqueles que podem ouvir. Então, aquele que lê é bem-aventurado porque vai ser bem-aventurado, ou seja, por causa de quem está lendo, quem está ouvindo também será bem-aventurado. É bem legal esse jogo de palavras que João faz aqui. Mas, como eu falei, é duas bem-aventuranças e meia, porque tem uma questão aqui. Quando ele fala assim, bem-aventurados os que ouvem essas palavras e guardam. Ou seja, guardar não é apenas guardar na memória, mas o guardar aqui tem o sentido de praticar, de pôr em prática, de acreditar nessas palavras. É nesse sentido que o texto vai trabalhando essa questão da bem-aventurança. Por que isso é importante? Porque naquela época, ouvir alguma coisa e não praticar, não fazer nada com aquilo que você estava ouvindo, era inaceitável. Inaceitável. Só que para nós hoje é muito tranquilo. A gente ouve, quantas pregações nós já ouvimos na nossa vida e não colocamos essas pregações em práticas. Nós temos que orar. Eu sei, é difícil, né, pastor? Você sabe como é que é. Falta de tempo, né? Estranho, aquela coisa difícil. É um hábito complicado de se adquirir. Às vezes você não tem vontade, você fica ali. Eu sei que tem, mas é difícil. Naquela época, isso era inaceitável. Se você ouvisse algum conselho da parte de Deus, se você ouvisse uma palavra da parte de Deus, você tinha que pôr em prática. Era algo assim, realmente, assim, irmãos, a palavra inaceitável é até pequena diante disso, né? Mas era inaceitável você não pôr aquilo em prática. Você não fazer alguma coisa, você não usar aquilo de alguma forma na sua vida. Hoje, para nós, é muito diferente isso, né? O poder da palavra é muito menor para nós hoje. Para alguma coisa nos levar a fazer alguma coisa, para nos tirar de algum lugar, é muito difícil, tem que ser uma coisa muito significativa. Nós precisamos muito mais do que ouvir hoje, a gente precisa de um significado para as coisas. Senão a gente não pratica, principalmente os mais novos. Você chegar para um filho teu hoje e falar assim, não faça tal coisa. Não funciona mais. Você precisa significar aquele não fazer. Não fazer por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, porque vai acontecer isso. Você tem que dar todo um pano de fundo para aquele não. Não basta mais só não. Não significa mais nada hoje. A palavra não está significando mais muita coisa hoje. Então, é muito importante que a gente olhe para esse texto nesse sentido, porque a gente sabe, naquelas igrejas, essa palavra não iria ficar em vão. Eles não iam simplesmente ouvir e sair e viver a sua vida do mesmo jeito. Aquela palavra iria causar um impacto tremendo, extraordinário naquelas igrejas. As pessoas sairiam de lá realmente impactadas, profundamente transformadas por aquilo. Por essa carta, né? O livro todo de Apocalipse, seus 22 capítulos. E para nós isso precisa ser algo que precisa chamar a nossa atenção. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela sempre nos chama a
praticar alguma coisa, a fazer, a colocar ela em prática, a dar significado à palavra às nossas vidas. Não é simplesmente ouvir, eu entendo a palavra. Não é para entender, é para viver. A palavra não foi feita apenas para entender. Entender é bom, entender é muito bom, mas por que entender é bom? Para que você possa praticar do jeito certo, para que você possa significar ela na sua vida do jeito certo. E toda a palavra, lembra 2 Timóteo 3,16? Toda a palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão na justiça. Toda a palavra é importante. E ela não pode ser algo que a gente apenas escuta, que a gente apenas coloca ali como um conhecimento bruto de teologia. Muito pelo contrário, quando nós ouvimos a palavra, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar um jeito de colocar essa palavra, ou seja, de significar essa palavra em alguma área da nossa vida. Ou seja, se bem-aventurado aqui é aquele que lê e aquele que ouve, o que nós precisamos trazer de lição? Se bem-aventurado é o que lê, e bem-aventurado é o que ouve, eu também preciso ler e ouvir a palavra. E se eu vou ler e ouvir a palavra, então eu também vou praticar, guardar. O guardar aqui não é apenas guardar na memória, como eu falei, mas é no sentido de pôr em prática. Uma coisa que você leva para a sua mente, que você coloca dentro de você, dentro do seu coração, é algo que faz parte da sua vida. É algo que tem significado, que tem propósito, que é especial para você. Por isso a palavra de Deus precisa estar sempre no centro do nosso coração, assim como o Senhor da palavra. Deu para entender até aqui, irmãos? Fácil, né? Vamos então ao versículo 4. Está quase acabando já. Ainda dentro disso, eu amo demais esse versículo, o 3, porque ele cuida tanto de quem está pregando e de quem está ouvindo. Exato. Né? E de quem está praticando. E quem está praticando, com certeza, que os que guardam, né? Uhum. E é interessante lembrar daquele contexto. Aquelas igrejas só iam ouvir provavelmente uma vez o livro. É possível. Muito provavelmente, porque era uma carta circular, que ia para todas as igrejas, né? E se perdeu, assim, o material se desfez ao longo do tempo e tal, e não tinha uma Bíblia revelada. Teve gente que morreu, provavelmente, ali depois de ter ouvido isso, né? Então, pensa a atenção que esse pessoal deveria ter para ouvir e guardar isso no coração. E é muita coisa, né? E é muita coisa. Então, isso deve desafiar a gente, né? Que somos bem acostumados com um monte de tecnologia na mão, de ler várias versões hoje, entender de que como é uma responsabilidade muito grande isso, o ouvir e o guardar, é uma responsabilidade muito grande. Teve gente que morreu por conta disso, e a gente não pode subestimar essa bem-aventurança, o poder que ela tem, né? Verdade. Irmãos, a facilidade, ela é um grande inimigo das nossas vidas, sabe? Ou melhor, vou refazer a minha frase. A facilidade pode se tornar um grande inimigo das nossas vidas. Ela pode nos ajudar, com certeza, nos ajuda muito. A nossa vida hoje é muito melhor do que era 100 anos atrás, isso sem dúvida nenhuma. No entanto, por outro lado, a facilidade também pode se tornar esse inimigo. Como eu tenho muito fácil, qualquer hora eu posso pegar, qualquer hora eu vejo, depois eu dou uma olhada, é tranquilo para mim, né? Não, é sossegado, depois eu dou uma olhada. E isso faz com que a gente não decore mais, que a gente não guarde mais as coisas do jeito que a gente guardava. Veja, por exemplo, é aquela velha pergunta, né, que a gente faz. Antigamente, cara, eu lembrava tanto o número de telefone de cor, hoje eu sei o meu e olhe lá. Não é verdade? A gente sabia o sobrenome das pessoas, a data de aniversário, número de telefone, endereço, CPF, RG. Hoje não, hoje tudo tão simples. As coisas são lembradas, né? Então, a própria inteligência artificial, essas coisas lembram para a gente as coisas. Então isso traz uma facilidade muito boa para nós, mas ao mesmo tempo isso pode se tornar uma armadilha, principalmente para nós que temos o hábito, né, ou deveríamos ter o hábito de ler e proclamar e viver a palavra de Deus. Então tome cuidado com a facilidade, para que você não seja enganado por essa armadilha da facilidade e se torne relapso na sua prática espiritual, na sua prática devocional, na sua prática de devoção ao Senhor, né? Tome muito cuidado com isso, tá bom? Verso 4. João,
às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Pode ir, pastor. Terminou. Oi? Pode ir. Vamos fazer esse aqui por partes, para a gente ir devagarinho por ele. Tá? São vários elementos aqui. A primeira coisa, aqui como eu falei, está a saudação de João. Você reparou aqui, João começa a falar, olha, João está escrevendo para quem? Ele está dando o destino de quem ele está escrevendo primeiramente, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, você não precisa se preocupar no sentido de que, pastor, mas então essa carta de Apocalipse não era só para essas igrejas? Com certeza não. Porque como o Narciso acabou de dizer, as cartas eram circulares. Então o que ele estava dizendo? Primeiramente, essas cartas vão circular nas 7 igrejas da Ásia Menor. Depois, elas vão sair da Ásia Menor e vão continuar circulando. Tanto é que elas chegaram graças ao cuidado de Deus, à provisão de Deus, ao mistério da parte de Deus, a todo o cuidado que Deus tem com a sua própria revelação. Elas chegaram aqui e hoje, em 2024, dia 28 de 4 de 2024, nós estamos estudando a palavra de Deus. Que engraçado, né? Todos os números são divisíveis por 2. Nossa, que loucura isso. Se combinasse não dava certo. Então, nesse sentido, você não precisa se preocupar que a carta esteja destinada apenas às igrejas da Ásia Menor. Ela está destinada para nós também. Fique tranquilo quanto a isso. Então, João agora está destinando as suas cartas, demonstrando que quem está escrevendo essa carta é, de fato, o apóstolo João. Depois nós vamos ver onde ele estava, quando que foi, isso aí a partir do versículo de número 10, tá? Mas por enquanto vamos ficar só aqui. Quem revelou esse negócio para João? Quem deu essa interpretação? Quem deu todo esse pano de fundo, toda essa revelação a João? Jesus. Jesus recebeu essa revelação da parte de Deus. Jesus mandou um anjo levar João de alguma forma, ou guiar João durante essa visão. O anjo era tipo um assistente pessoal de João ali, né? João falou, mas o que está acontecendo aqui? Daí o anjo chegava, não, isso aqui é o trono, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Então ele é tipo um assistente de João ali para interpretar as visões, para poder demonstrar, né, o que estava acontecendo ali para João. É tipo de um guia, vamos chamar assim, tá? Aqui nesse texto nós temos um elemento que ele é importante, né? E é um elemento já simbólico, daqueles difíceis da gente interpretar, né? É ele os 7 espíritos, né? O que é os 7 espíritos? De onde vem? Do que se alimenta, né? O que são esses 7 espíritos? Ou seja, Deus ele tem 7 espíritos, mas não é só o Espírito Santo. O Espírito Santo ele se divide em 7. Como que eu interpreto isso daqui? Irmãos, do jeito mais simples que você puder. Os 7 Espíritos de Deus simplesmente estão nos dizendo que a plenitude do Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, que está diante do trono, está em todos os lugares. Veja que fácil. Se a gente começar a tratar esse texto, assim como eu falei na aula passada, a tratar os elementos simbólicos e tentar dar simbolismos a mais para eles, aqui a gente começa a se perder. Não, os 7 espíritos, na verdade, são o Espírito Santo de Deus, mas ele é dividido entre as 7 igrejas. Não, não é. Tá? Os 7 espíritos simplesmente está falando sobre plenitude, ou seja, a plenitude do Espírito de Deus que está em todos os lugares. É uma visão triunitária, né? Deus revela a Jesus, que revela por meio do Espírito Santo de Deus para João o que estava acontecendo e, na verdade, o que ia acontecer, né? Então, dá para entender nesse sentido, irmãos, que a interpretação, ela sempre precisa ser a mais fácil, a mais natural, a mais rápida possível que você puder pensar. Se você pensou demais nesse texto, você já olhou e falou, o que esses 7 espíritos significa? Quer dizer que já tem alguma dificuldade para você interpretar e que você possivelmente pode estar pensando em interpretações que não são as certas. Então sempre, absolutamente sempre, pense nas coisas mais simples possíveis. E aí você não vai se perder. 7 espíritos, a plenitude do Espírito Santo de Deus de estar em todos os lugares.
de falar com todas as pessoas, de vislumbrar todas as coisas, de estar atento a todas as coisas, de estar agindo em todos os lugares, de poder agir em todas as igrejas, de poder agir em todas as pessoas, de poder agir em todos os lugares, de estar sobre todos os eleitos, ou dentro de todos os eleitos. Esta é a plenitude dos 7 espíritos, por isso que João vai trazer 7 espíritos. Não são 7 espíritos literais, não são espíritos destinados às igrejas, porque senão teria que falar muitos mais, né? A não ser que só aquelas igrejas fossem as igrejas santas. Não é o caso, né? Então, 7 espíritos se trata da plenitude. Sempre que tiver o número 7, está falando de plenitude. Tranquilo até aqui? Mais algum elemento que eu esqueci aí, Narciso? É interessante ver isso, por ser o prefácio. Isso aí é muito interessante. A gente geralmente lê o prefácio, beleza, eu quero ir logo para o conteúdo. Mas já que Deus ele já se apresenta de uma forma que ele quer ser entendido com esses símbolos. Não são alegorias, né? É importante. A alegoria ela quer contar, quer trazer uma moral da história. Isso. Não, são símbolos que trazem realidades, né? E aqui prova já que o Apocalipse ele pede para ser entendido de uma forma simbólica. Ele pede para isso. E tudo vai ser assim, trazendo, claro, realidades, como você mesmo falou aí. Os 7 espíritos não são 7 números literais, mas o 7 é o número de Deus. As igrejas estavam acostumadas com essa numerologia, por assim dizer, né? Então sabia que o número 7 tinha uma importância, né? E estava querendo trazer consolo para aquelas igrejas perseguidas. Ou seja, o Espírito Santo está com vocês. Os 7 espíritos, ou seja, está com toda a igreja. Independente da situação, em todo o tempo está com vocês. Então, o livro aqui, de uma forma literária, já está anunciando aqui para a gente que ele está pedindo para ser interpretado de uma forma simbólica, não alegórica, simbólica, porque traz realidades de consolo, traz verdades através destes símbolos aí que a igreja é iluminada pelo Espírito Santo e que consegue interpretar. Exato. Aqui nós temos um outro elemento que é bastante importante para a gente poder olhar, né? Jesus ele vai trazer Jesus também, mas João ele vai trazer 2 elementos aqui muito importantes. O primeiro deles é que, aliás, os 2 juntos, vamos trabalhar os 2 juntos. Ele vai trazer o seguinte: graça e paz. Por que ele traz esses 2 elementos? Isso era um elemento comum da época, assim como nós cumprimentamos os irmãos muitas vezes no começo do culto, alguma coisa assim, a gente fala graça e paz, irmãos, né? Alguma coisa do gênero. Outras igrejas, outras pessoas vão dizer paz de Cristo, né? Algumas coisas do gênero, a gente usa como uma espécie de saudação. Mas aqui, além de ser uma saudação, era muito importante essa saudação. Porque as igrejas, como eu falei, estavam em perseguição. Se elas estavam em perseguição, a coisa que elas mais queriam ouvir da parte de Cristo é paz. Elas precisavam de paz, elas estavam clamando por paz. Então, o Senhor Jesus, da parte do apóstolo João, vai dizer na carta. Agora imagine você sofrendo perseguição, tendo pessoas sendo chicoteadas, presas, assassinadas. Você vem na igreja com aquele desânimo, um misto, né, de desânimo com esperança. E aí você chega na igreja, e aí chega o presbítero ou o pastor daquela época com a carta de João. E aí você lê o capítulo 4, né? Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Cara, isso deve ter sido um negócio assim muito especial, muito profundo para aquela igreja, né? Com certeza deve ter arrancado aí algumas lágrimas, alguns suspiros da parte dos irmãos nossos do passado, né? Porque ele traz esse elemento, né, de paz. Jesus atento com as necessidades da igreja. Então isso é muito, muito bacana, muito profundo, tá certo? Então vamos ao versículo de número 5. Diga, querido. Diga. Eu escutei do pastor Luiz Saião que essa ideia de João trazer aqui da parte daquele que era e que há de vir, remete aos efésios e os gregos no geral. A ideia é um contraponto à ideia de que eles tinham, que eles ouviam de que Zeus era o deus grego lá, e eles era comumente chamado de que aquele que era, que é e que será.
Mas João, ele coloca em contraparte, em vez daquele que será, mas aquele que há de vir, aquele que se faz presente, que se fará presente no meio do seu povo. Esse é o primeiro ponto. E aqui, eu acredito que não é alusão a Deus Pai, né? Não, a Jesus Cristo vai ser aludido no próximo versículo. Então, Deus Pai, Espírito e o Filho, né, em toda essa saudação, certo? Exatamente. Perfeitamente. O elemento paz, ele é dado pelo Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus aparece aqui, porque a graça e a paz é da parte de Cristo. Aí ele vai dizer, sim, daquele que era, que há de vir e tudo mais, mas no sentido geral, ele está falando, sim, de Deus Pai. Mas o importante eu nem iria por esse caminho da parte da interpretação do que falavam sobre Zeus, né? Eu iria pela parte da triunidade, porque assim, aquele que era o Senhor, Deus Pai, sempre foi, sempre é e sempre será. No sentido geral, ele também fala do Espírito, porque o Espírito o Espírito está, o Espírito é agora. E no sentido geral, aquele que voltará é o Senhor Jesus. Então ele também está ressignificando, vamos dizer assim, ou redimindo essa expressão em grego para dar essa questão da triunidade. Então, talvez até um pouco mais de profundidade nesse sentido. Não é só um elemento de representação, mas é um elemento até de ressignificação da cultura, né? De rendição da cultura à cultura do Evangelho. O Evangelho sempre foi no sentido de trazer essa redenção para a cultura. A gente não abomina a cultura, a gente não destrói a cultura, mas a gente procura redimir a cultura ao Evangelho, né? Sempre esse sentido aqui. Mas sim, esse elemento ele sempre vai trazer principalmente no capítulo 1, ele sempre vai trazer esse elemento triunitário, tá? Da parte sempre Deus Pai aparece, sempre Deus Filho aparece, sempre Deus Espírito Santo está aparecendo de alguma maneira nesses versículos aqui. Isso é uma característica do texto. Eu não sei como que João pensou nisso, provavelmente é uma questão sobrenatural. Se a gente estivesse tentando pensar nisso, provavelmente a gente falharia miseravelmente, mas João, inspirado por Deus, consegue fazer trazer esses elementos dessa maneira extremamente ligada, né, bastante dinâmica nesse sentido. Então é bem importante isso. Tranquilo até aqui, irmãos? Vamos ao 5? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui então nós temos duas partes. A primeira, ele está falando sobre a pessoa de Jesus. Mais uma vez, os 3 elementos aparecem aí. O número 3 é muito recorrente no livro de Apocalipse, então preste bem atenção nesse sentido. Aliás, o número 3 é recorrente em toda a palavra, né? Mas fique bem atento nesse sentido, porque o número 3 aparece com bastante regularidade. Pastor, o que significa o número 3? Absolutamente nada, tá? É só um elemento que traz esse sentido. Você ficar olhando para os simbolismos, você vai se perder. Então, não olhe para o simbolismo. Ele só aparece aqui muitas vezes. Então, ele vai trazer algumas coisas aqui. Narciso, me lembra aí. Primeira coisa, fiel. Ou testemunha. A fiel testemunha, tá? Então, o que é a fiel testemunha? A fiel testemunha do quê? A fiel testemunha da revelação, das coisas que vão ser reveladas aqui. Jesus é a fiel testemunha, não é João. A fiel testemunha é Jesus. Ele está dando essa intitulação para ele mesmo. Eu sou a testemunha, vocês podem confiar, porque essa revelação está vindo de mim, tá? Do Senhor da igreja. Segunda coisa que ele vai falar, fiel testemunha, primogênito dos mortos. Primogênito dos mortos, né? Ou seja, aquele que ressuscitou dos mortos. O primeiro que veio, primeiro e único, que ressuscitou dentre os mortos, tá certo? Quando a gente diz primeiro, você pode até falar assim, mas Lázaro, o pastor, não ressuscitou? Sim, Lázaro ressuscitou, mas ele ressuscitou com a ajuda de Cristo. Cristo não necessitou de ajuda para ser ressuscitado, né? Ele foi ressuscitado diretamente da parte de Deus, certo? Então, nesse sentido, ele é o primeiro a ser, de fato, ressuscitado nesse sentido, tá? E aqui traz claramente um elemento espiritual de salvação, né? E o terceiro ponto que ele vai falar ali? Soberano dos reis da terra. Soberano dos reis da terra. Por que ele está falando soberano dos reis da terra? Porque as igrejas estavam sendo perseguidas pelos reis da terra.
principalmente pelos reis os imperadores, né? Os imperadores de Roma. Então ele vai trazer esse elemento de consolo. Eu sou o imperador dos imperadores, eu sou o rei dos reis, eu sou o soberano de todos os governos, não há poder maior do que eu sou o poder máximo. Então, vocês podem descansar no meu poder. Não se preocupem com os poderes dos reis da terra, com os governantes, se preocupem com o meu poder, com o meu governo. Isso é muito, cara, isso é muito bacana. E isso é um negócio, inclusive foi mais ou menos o que eu preguei na semana passada. Não é para a gente ficar se preocupando com os reis da terra, com os governantes da terra. Nós nos preocupamos com o nosso rei, com o nosso país, com o nosso reino. Inclusive esse é o versículo de número 6, se eu não me engano. E aí ele vai dar uma segunda destinação, uma segunda parte desse versículo. E ele vai falar sobre a obra de Cristo. Aqui ele está falando sobre a pessoa, a destinação de Cristo. Agora ele vai falar sobre a obra. Quais elementos que aparecem aí, Narciso? Eu não consigo me lembrar de todos. Aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Ou seja, primeiro Jesus está demonstrando esse amor para a igreja. Eu amo vocês. Jesus falando. Eu amo vocês. Aquele que nos ama, aquele que cuida de nós, que não perdeu o seu amor por nós, né? Que não nos abandonou, que não nos deixou. Então, nesse sentido, essa igreja precisava ouvir isso, né? Aquelas igrejas, nós também precisamos ouvir isso. Nós temos alguém que nos ama. Não é simplesmente um rei que nos governa. Não é simplesmente um Deus que está no céu, mas é alguém que está aqui, perto de nós, que nos ama e que demonstra dia após dia esse amor por nós. Segundo elemento? Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue para nos libertar dos nossos pecados. Lembrando aqui então sobre o que Jesus fez, a sua obra, aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue por um objetivo, para que nós estejamos libertos do nosso pecado. Ah, pastor, mas a gente continua pecando, verdade. Mas nós somos livres. Nós hoje podemos lutar, nós temos a possibilidade de lutar. Antes, quando escravos do pecado, nem essa possibilidade nós tínhamos. A única possibilidade daqueles que estão escravizados pelo pecado é pecar. Nós não, nós temos possibilidade de lutar contra o nosso pecado. Tá? E nós lutamos não em nós mesmos, não com as nossas forças, não com as nossas armas, mas com as armas de Cristo, com os méritos de Cristo. Tranquilo até aqui? Versículo 6. Vamos lá. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Mais uma vez, dois elementos. Ele está louvando o Senhor e conclamando a igreja à adoração, a louvar o Senhor nesse sentido, né, trazendo a Ele glória, majestade, poder, todas essas coisas. E no primeiro momento, ele vai nos dizer exatamente isso que eu falei. Aquele que nos constituiu reino, povo. Nós fomos separados dos povos dessa terra. Nós já fazemos parte do reino de Deus. Nós já somos peregrinos, nós somos transformados em cidadãos do reino. Nós já não temos mais as mesmas obras, as mesmas condições, mesmos pensamentos das pessoas que vivem aqui. Por isso, irmãos, que eu sempre bato na tecla com os irmãos, direto. Não fique preocupado com as coisas do Brasil. Ah, será que o Brasil vai para frente? Não interessa se o Brasil vai para frente. É claro que para nós isso faz diferença porque nós estamos aqui agora. Então nós exercemos sim a nossa cidadania. Nós devemos fazer isso. Não estou dizendo que você tem que abandonar a cidadania aqui. Nós precisamos fazer isso. Mas ainda que o Brasil se perca, ainda que seja tomado por forças demoníacas, ou seja lá o que aconteça com o país, que ele seja destruído, que nós acabamos morrendo, não tem problema. Nós temos um país e não é o Brasil. O nosso país é a Nova Jerusalém Celestial. Isso tem que ficar muito claro para nós, irmãos. Isso precisa ser algo muito, assim, muito claro. Tá? Nós vamos exercer sim a nossa cidadania, nós vamos votar em bons candidatos, nós vamos pagar os nossos impostos, nós vamos cuidar do nosso país, vamos cuidar da natureza do nosso país, nós vamos ser bons cidadãos. Não estou dizendo que você não tem que ser bom cidadão, não. Tem que ser. Mas, antes de ser um bom cidadão do país, ou melhor, você só vai ser um bom cidadão do país porque você é um bom cidadão do reino primeiro. Tá certo? Deu para entender até aqui? Fácil, né? Então, nós fomos constituídos reino, nós fomos constituídos sacerdotes.
O Senhor Jesus está nos dizendo para aquelas igrejas e para nós que nós fazemos parte. Ele está nos conclamando à proclamação do Evangelho, à leitura da palavra, ao entendimento das coisas do alto. Né? Nós fomos feitos sacerdotes iguais a Cristo. Nós estamos unidos com o Senhor Jesus. Isso também é muito importante que nós possamos olhar. Né? Nós temos participação nesse reino. Não é simplesmente um reino que você está lá e você tem que só obedecer. Não, nós participamos do reino. Isso é muito importante. Tá? Esse sacerdócio ele nos é dado, nos é garantido pela parte de Deus Pai. Tá? Então, foi garantido para nós essa participação no reino pela pessoa de Deus. Né? Deus nos garantiu possibilidade de participar desse reino. É interessante essa expressão reino sacerdote. A gente lembra muito do texto de 2 Pedro 2, né? 2,9. Mas lá em Êxodo 19, 16, Deus ele chama o povo de Israel de reino de sacerdotes. E aqui essa mesma expressão está sendo usada para a igreja. Né? Então, aqui a gente percebe uma clara definição, porque o termo, o verbo ali é constituiu, né? Uma definição de que a verdadeira Israel de Deus é a igreja. A gente não está excluindo a nação de Israel nisso, muito pelo contrário. Romanos 11 fala que até mesmo Israel faz parte disso. Se crê em Jesus, através de Israel foi o meio por onde Jesus veio, né? Foi a nação de onde Jesus veio, né? Mas Jesus ele veio para o mundo todo e na qual está incluso Israel. Exato. No entanto, a verdadeira Israel sempre, desde o Antigo Testamento, isso era uma sombra na nação de Israel, né? Mas sempre do Antigo até o Novo Testamento era a igreja de Jesus. Sempre foi assim. Israel, naquele momento da história, era uma sombra daquilo que a igreja é hoje. Ou seja, até mesmo Israel, como qualquer outra nação, pode fazer parte da igreja, porque o povo de Deus é caracterizado como aqueles que creem em Cristo. Exatamente. O versículo 7 agora, irmãos, o versículo 7 ele é lindo, ele é absolutamente maravilhoso. Você vai entender por quê? Porque eu estou falando de mim mesmo, né? O 7 tem um elemento aí que chama muito a minha atenção especificamente, né? E é importante a gente olhar isso e dar essa destinação. Porque quando a palavra de Deus fala, ela precisa falar. E falar a você. Aquilo que eu te falei. A palavra tem que trazer elementos que você usa para a sua vida. E aqui, a palavra de Deus vai trazer algo que, para mim, chama atenção no versículo 7. Tá? É emocionante, exatamente isso. Tanto para nós, hoje, quanto para aqueles que são do passado. Aqui é uma destinação de presente, passado e futuro. Então é muito legal essa destinação. Quero que você preste muita atenção, principalmente no sentido do consolo para os irmãos daqueles, né, que transpassaram o Senhor Jesus, daqueles que o feriram. Então leia para nós lá, Narciso, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Esse texto é realmente muito bonito, muito maravilhoso. Não só no sentido de que faz sentido para mim, né, todo olho verá, ou seja, eu verei o Senhor Jesus, ou agora sendo curado, alguma coisa do gênero, ou quando ele vier. Isso é maravilhoso. É isso que é fazer sentido a palavra, é trazer coisas que façam sentido para as nossas vidas. A palavra está cheia de elementos que fazem isso. Este é o poder da palavra, é fazer sentido para as nossas vidas, é trazer significado para aquilo que nós vivemos, para quem nós somos. E a partir desse significado de quem nós somos, ela redime quem nós somos, ou seja, nos faz nascer de novo, as coisas velhas se passam, e eis que tudo se faz novo, a partir da visão de Cristo, a partir dos elementos que Cristo traz. Então isso é muito importante, você precisa aprender a fazer isso. A ouvir a palavra, a ler a palavra e a colocar a palavra na sua existência, na sua realidade, nos seus pensamentos, em quem você é. Isso é muito importante. É isso que faz a diferença entre um crente maduro e um crente que ainda está no começo do seu aprendizado teológico, bíblico, na construção da sua intimidade com Deus. É quando nós ouvimos a palavra e nós olhamos, isso aqui faz sentido para mim. Isso aqui fala comigo, isso aqui entra no que eu estou precisando ouvir. Eu consigo colocar isso aqui na minha vida. É isso que a gente precisa aprender a fazer.
Tá? Mas tirando esse elemento, nós podemos olhar então, todo olho verá. Isso significa que o Senhor Jesus está destinando passado, presente e futuro. Nós estamos então destinados a que um dia, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens, Ele então vai fazer com que todas as pessoas do passado, todas as pessoas do presente, seja esse presente quando for, e do futuro. Ou seja, todas as pessoas verão o Senhor Jesus. Todo mundo verá o Senhor Jesus. Todas as tribos, todas as nações, não sabemos como é isso. Mas de alguma forma todos nós veremos o Senhor Jesus. Isso é realmente esplêndido, extraordinário, miraculoso da parte de Jesus. Todos verão, ou seja, os eleitos, aqueles que vão se deleitar, se jubilar com a presença de Jesus, com a visão de Cristo voltando, mas também vai trazer uma visão de juízo para aqueles que transpassaram o Senhor Jesus. Todas as nações da terra se lamentarão porque não acreditaram em Cristo, porque odiaram o Senhor Jesus, porque vilipendiaram o Senhor. Tá certo? Elas vão se lamentar. Você já viu aquela guerra que tem cultural, né, muitas vezes, de certo filme fala mal do Senhor Jesus, então, não, deixa lá, deixa que fale. Deixa que fale. Porque quando o Senhor Jesus voltar, meu irmão, eles vão se lamentar. A gente não precisa lutar contra eles. A nossa luta não é contra sangue e contra carne. A nossa luta é contra os principados e potestades que dominam esse mundo. Essa é a nossa luta. Contra sangue e carne, quando o Senhor Jesus voltar, não se preocupe. Eles vão se lamentar. Tá? Não precisa ficar se preocupando se o fulano de tal, se o governo tal. Não. Não se preocupe. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele mesmo vai trazer juízo sobre essas pessoas. E o texto termina dizendo, amém. Né? Assim seja. Isso é maravilhoso, extraordinário. E aí então nós chegamos agora no último versículo, versículo de número 8. Narciso? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez, essa destinação do presente, do passado e do futuro. O Deus que é eterno, o Deus que está em todos os lugares, que afeta todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, né? Este Deus é o nosso Deus, o passado, presente e futuro. Nada que acontece na história, nada que acontece no mundo está longe, está fora do alcance das mãos do Senhor. E isso é maravilhoso. Isso é um consolo, é um conforto para cada um de nós. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas, tá certo? Então isso é muito importante. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo e ele será o fim. Ele é o meio também, né? Ele é todas as coisas nesse sentido. Não todas as coisas no sentido de Deus é a pedra, Deus é a montanha, é o céu. Não. No sentido de que Ele é responsável por todas essas coisas. Ele é o Senhor, soberano por todas essas coisas. Tá? Ele está no controle de todas essas coisas. No controle do clima, no controle dos poderes, dos governos, das igrejas, das pessoas, do coração humano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o começo. Ele é o começo. Ele é de onde tudo veio. E ele será onde tudo vai terminar. Tá? Nesse mundo, né, porque esse mundo terminará, e aí então nós reinaremos com o Senhor Jesus ainda nesse mundo, mas um mundo refeito, reconstruído. E aí sim, sem a influência do pecado. E aí nós poderemos, com os nossos corpos ressurretos, reinar por toda a eternidade na Nova Jerusalém celestial, juntamente com o Senhor Jesus. Amém? Está aberto, irmãos, para perguntas e comentários nesse sentido, e a aula nesse momento está encerrada. Né? Lógico, se não houverem perguntas, nós vamos orar, tudo, mas se houverem, nós vamos responder rapidamente, e aí então oramos para encerrar as aulas de hoje. Narciso, dá um bisu aí, você vai me avisando.
A princípio, tudo tranquilo, pastor. Eu lembrei de um texto aqui, de Isaías 44:6, que diz assim: assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. É interessante ver como esse texto tem outras, em Apocalipse 21 e 22 também aparece a mesma expressão, né? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, né? O início e o fim. E ver como Jesus, ele é Deus, ele prova que é Deus aqui, né? E ele fala aqui que ele é o Senhor, a mesma expressão que só aparece no Antigo Testamento, e que para Deus, Jesus ele está falando que ele é o alfa e o ômega, o início e o fim, do mesmo jeito como no Antigo Testamento, né? E é interessante que esse texto de Isaías vai falar que além de mim não há Deus, não há outro Deus. Ou seja, Jesus é Deus. Se não há outro Deus, no Antigo Testamento falando, né? Jesus não pode ser Deus fora de Deus, não pode, senão seria politeísmo isso. Ou seja, Jesus ele mostra aqui que ele é o próprio Deus em Apocalipse. E ele não deixa dúvidas, ele fala isso algumas vezes: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, né? Senão você tem que falar, vai ter quantos primeiros e quantos últimos? Ou o Deus do Antigo Testamento deixa de ser Deus, né? E só Jesus é Deus, ou Jesus é Deus, é o Deus do Antigo Testamento também. Exato. Né? Então é muito, muito lindo esse texto do versículo 8 aí de Apocalipse 1, porque mostra literalmente que Jesus é Deus. Né? Existe uma realidade aqui. É importante enfatizar essa questão do símbolo de novo, que são figuras que apontam para verdades. Jesus ele não é a primeira e a última letra do alfabeto grego, ele não é o alfa e o ômega literalmente. Ele é o próprio Deus, ele está falando que ele é o início de todas as coisas, ele também é a finalidade, o fim e o propósito de todas as coisas. E ele é Deus, junto com Deus Pai, junto com Deus Filho, Deus Espírito Santo, como tem sido mostrado aí já nesse início de Apocalipse 1. É isso mesmo. Não tendo, então, perguntas, nós encerramos a aula de hoje. E se você me permitir, Narciso, vou pedir para você orar por nós, ou escolher alguém para orar, daí a gente encerra a aula de hoje. Então, manda ver. Bondoso e querido Deus, o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus todo-poderoso, Pai, que nos sustenta e que nos ama, que deu o seu sangue, que nos faz ser reino de sacerdotes com o Senhor. Isso é uma graça maravilhosa, Pai, que ao olhar para nós entendemos que não merecemos. Mas o Senhor nos ama, o Senhor nos consola, o Senhor nos conforta diante das coisas ruins que acontecem nesse mundo, Pai. O Senhor é quem nos dá esperança, o Senhor é quem nos dá a vida eterna junto com o Senhor, e só temos a agradecer. Que a nossa vida, Pai, não seja apenas de entendimento, mas que seja de prática, de vivência, Pai. Que tudo que a gente tem aprendido aqui, Deus, não apenas no estudo bíblico, mas nas pregações, nas devocionais, nos cultos que fazemos ao longo da semana, Pai, de tudo que nós ouvimos falar do Senhor, que isso gere vida, Pai, que afete outros que estão à nossa volta e que a gente possa esperar o Senhor, Pai, com esperança e com alegria, Pai, mesmo diante das dores, Pai, que nos afligem todos os dias. Que esse testemunho, Pai, porque o Senhor é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano sobre os reis da terra, que todo esse testemunho, Pai, do Senhor Jesus, gere conversão às almas que ainda não te conhecem. Obrigado, Senhor Deus, por nos amar tanto. Obrigado por ter feito uma obra perfeita e completa no nosso viver. Te esperamos ansiosamente, Deus. Te esperamos, Jesus, a fim de que nós possamos morar com o Senhor eternamente, Pai. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria diária. Que isso seja uma verdade cada vez mais confirmada no nosso coração através do Santo Espírito de Deus. Cuida de nós, Pai, nos proteja. Se conosco ao longo desse dia, Pai, ao longo dessa semana, uma semana de vitória, uma semana onde nós experimentemos o Seu sobrenatural, Deus, nas coisas ordinárias da vida. Que o nosso testemunho gere vida no coração das pessoas, através do Seu poder. Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos queridos, estamos então despedidos. Nós temos culto de oração às 6 horas e logo mais às 19, se assim Deus nos permitir, nos encontramos aqui para cultuar o Senhor de novo. Que Deus abençoe.